Vamos entender, de uma vez por todas, o que é o famoso arcabouço fiscal, na qual o mercado vem esperando ansiosamente para tomar uma decisão em relação aos investimentos no Brasil. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, entregou a proposta de arcabouço fiscal para o país ao vice-presidente Geraldo Alckmin na terça-feira, dia 14 de março. A ideia é apresentá-la à equipe econômica e, em seguida, ao presidente Lula. No cronograma, o projeto deve se tornar público até o dia 24 de março, quando Lula viaja à China. A proposta de emenda à Constituição, PEC, e da transição, aprovada e sancionada no fim do ano passado, determinou que o governo apresente, via projeto de lei complementar, até 31 de agosto deste ano, uma nova regra fiscal para substituir o teto de gastos. Longe de ter uma situação tranquila no seu nível de endividamento, o país teve no período recente uma troca de governo que, como é comum, gera uma certa apreensão sobre os rumos que serão dados no plano econômico. A responsabilidade fiscal, portanto, será mais uma vez fundamental para o futuro brasileiro. Diante disso, apesar de já estarmos em março, ainda há muita dúvida sobre o que será o projeto de arcabouço fiscal do governo federal. Algumas sinalizações foram feitas por Haddad, mas ainda sem uma apresentação oficial. Mas o que é, de fato, o arcabouço fiscal? E qual a diferença entre ele e o teto de gastos? O arcabouço fiscal é uma proposta do governo para estabelecer novas regras fiscais e substituir as anteriores estabelecidas pelo teto de gastos. Enquanto o teto de gastos limita o aumento de despesas públicas de acordo com a inflação do ano anterior, a nova regra permitirá que os gastos cresçam acima desse patamar, sem limitar tanto os investimentos estatais. Com a necessidade de revogação do teto de gastos, devido aos desafios enfrentados nos últimos anos em relação aos índices inflacionários, o governo apresenta o arcabouço fiscal como uma proposta para gerenciar seus gastos nos próximos anos. Embora a proposta ainda não tenha sido divulgada oficialmente, é esperado que seja compartilhada com o presidente Lula e com os responsáveis pelo plano econômico ainda em março, antes da próxima reunião do Comitê de Política Monetária. A definição sobre a taxa de juros do próximo período será embasada pela proposta apresentada. Vale lembrar que o arcabouço fiscal e a taxa de juros são temas interligados. Se a proposta indicar menor responsabilidade fiscal, apontando para uma relação negativa entre a dívida e o PIB do Brasil, pode ser necessário manter a taxa Selic elevada como proteção contra a pressão inflacionária. Por outro lado, se a proposta indicar maior responsabilidade fiscal, pode ser viável sinalizar para uma flexibilização das taxas de juros, o que poderia contribuir com o crescimento econômico, uma vez que o custo da dívida seria reduzido. Essa é outra questão importante para o mercado financeiro. O arcabouço fiscal proposto pelo governo tem gerado bastante debate sobre a sua efetividade e impactos na economia. O objetivo é substituir o atual teto de gastos, que limita o aumento das despesas públicas de acordo com a inflação do ano anterior, por uma regra mais flexível e anticíclica. No entanto, algumas declarações conflituosas do atual presidente em relação à autonomia do Banco Central e à política monetária têm gerado preocupações sobre a estabilidade e responsabilidade fiscal do governo. Por isso, um plano responsável certamente reduziria esse conflito e traria mais segurança para investidores e para a economia como um todo. De acordo com o arcabouço fiscal proposto, em períodos de aceleração econômica, os gastos públicos não cresceriam, enquanto em fases de baixa, não haveria corte nos investimentos públicos. Além disso, o governo deve apresentar um relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas, mostrando que a execução dos gastos será feita com equilíbrio. No entanto, é importante destacar que o governo tem ressaltado a busca por uma regra flexível, o que pode não ser a melhor opção para as necessidades imediatas do país. Pouco se fala sobre mudanças na trajetória de despesas, o que pode comprometer a perspectiva fiscal do país a longo prazo. O novo governo brasileiro tem buscado sinalizar ao Banco Central sua preocupação com a responsabilidade fiscal, em meio a críticas do ex-presidente Lula ao teto de gastos. O Comitê de Política Monetária, Scopom, tem destacado em suas atas que as expectativas inflacionárias estão altas, em parte devido ao futuro dos gastos públicos. No início deste ano,
O governo entrou em conflito com o Banco Central sobre a taxa básica de juros, Selic, considerada muito alta por Lula. Desde então, o ministro Haddad tem buscado manter uma boa relação com a autoridade monetária, aproximando-se do presidente Roberto Campos Neto. Em uma entrevista recente, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, deu uma sinalização positiva em relação à questão fiscal. Ela afirmou que o novo arcabouço fiscal vai agradar a todos, pois atende tanto à preocupação em zerar o déficit fiscal quanto à determinação do presidente de não descuidar os investimentos necessários para o país voltar a crescer. Essa declaração teve uma reação positiva do mercado financeiro, que reduziu um pouco as taxas de juros futuras. No entanto, é importante destacar que, se o novo arcabouço fiscal não atender às expectativas positivas, haverá uma rápida reação negativa do mercado, com elevação desses indicadores. Assim, fica evidente a importância de o novo governo manter um equilíbrio entre a responsabilidade fiscal e os investimentos necessários para o crescimento do país, a fim de evitar um agravamento da crise econômica. Com a nova proposta de gastos do governo, é importante considerar as medidas que serão tomadas para melhorar a arrecadação e manter a dívida estável em relação ao PIB. Fernando Haddad sugere uma política de incentivo econômico para aumentar o PIB e permitir mais gastos e investimentos públicos, mas é preciso cuidado para evitar o aumento da inflação. Além disso, as definições de tributação também são cruciais. Com a nova faixa de isenção do imposto de renda a partir do próximo ano, é importante que a arrecadação ausente seja repassada para outros tipos de custos. A tributação de exportações é uma dessas pautas, mas pode prejudicar a competitividade das empresas brasileiras. Entender essas questões é fundamental para compreender as definições do arcabouço fiscal e o porquê de o mercado financeiro estar tão atento a elas. Afinal, se as medidas tomadas não forem suficientes para manter a dívida estável e a arrecadação em alta, o mercado pode reagir rapidamente com novas elevações de taxas de juros e outras medidas. Por isso, é importante acompanhar de perto essas definições e entender seu impacto na economia brasileira. Esperamos que, com estas explicações, você entenda melhor o que esperar do arcabouço fiscal e o porquê o mercado financeiro tanto aguarda tais definições. Obrigado por assistir nosso conteúdo. Curta o vídeo, compartilhe e se inscreva.